Às vezes, as pessoas que mais deveriam nos conhecer são as que decidem enxergar apenas a versão que criaram de nós em suas mentes. Alana sempre foi o erro na pintura perfeita da família, a filha que não seguia o protocolo, que não buscava a aprovação barata e que, por isso, era mantida nas sombras. No entanto, o que sua mãe, Helena, chamava de vergonha, o mundo lá fora conhecia como competência inabalável. No luxuoso cenário de um casamento da alta sociedade em Curitiba, entre taças de cristal e sorrisos de fachada, uma ordem de silêncio foi dada. Mas o destino, com sua ironia peculiar, preparou um brinde que nenhuma regra de etiqueta seria capaz de calar. Antes de começarmos essa história incrível, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e contar pra gente nos comentários de onde você está ouvindo essa história. O som estridente do meu celular, cortando o silêncio do meu apartamento em Curitiba, exatamente às 23 horas, não era um sinal de emergência, mas um prenúncio do tipo de humilhação que eu já deveria ter me acostumado a receber. Olhei para a tela e vi o nome Mãe. O visor iluminava a sala escura, onde eu terminava de revisar um relatório de auditoria fiscal complexo. Atendi com um "Oi, mãe", cansado, mas ela não se deu ao trabalho de perguntar se eu estava bem ou se o frio de 10 graus que fazia lá fora estava me incomodando. A voz de Helena veio afiada, carregada daquela autoridade que ela reservava apenas para mim, nunca para o meu irmão, Leandro. Amanhã você pode se juntar à família da noiva do seu irmão para a festa de casamento, mas mantenha a boca fechada, ela disparou. Sem preâmbulos, eu senti o aperto familiar no peito, aquela pressão que surge quando você percebe que é vista como um estorvo. Eu perguntei o porquê daquela exigência absurda. A resposta dela foi como um tapa seco. O pai dela, o Dr. Ricardo Menezes, é um juiz de prestígio. Não nos envergonhe, Alana. Você sempre faz isso, sempre quer ser o centro das atenções com suas opiniões ou com esse seu jeito questionador. Amanhã não é sobre você, é sobre o Leandro entrar para a elite desta cidade. Entendeu? Eu respirei fundo, sentindo o cheiro do café frio sobre a mesa. Entendi, respondi de forma monossilábica. Eu poderia ter dito que o meu jeito questionador era o que me sustentava e me permitia morar em um apartamento no Batel sem depender de um centavo deles. Eu poderia ter dito que o Dr. Ricardo, o juiz, provavelmente era apenas mais um homem em busca de status, assim como ela. Mas eu apenas desliguei. O silêncio que se seguiu foi preenchido pelo barulho da chuva, fina batendo contra o vidro da janela, um som persistente e rítmico que parecia ecoar a decepção que eu sentia. No dia seguinte, o céu de Curitiba acordou com aquele cinza metálico típico. Eu me preparei com uma precisão cirúrgica. Escolhi um vestido de seda azul marinho, de corte impecável, mas sem brilhos excessivos. Eu não queria dar a Helena nenhum motivo para dizer que eu estava tentando aparecer. Enquanto prendia o cabelo em um coque baixo e firme, eu me olhava no espelho e via a mulher que, durante anos, foi colocada de escanteio nos almoços de domingo. Leandro era o filho de ouro, o advogado que, apesar de medíocre, tinha o charme e os contatos certos. Eu era a filha que trabalhava com números, com fraudes corporativas e investigação, algo que minha mãe descrevia para as amigas como um emprego burocrático no setor público. Ela nunca se deu ao trabalho de entender que eu lidava com a sujeira que gente como o novo sogro do meu irmão tentava esconder. Ao chegar à casa de festas, um casarão histórico restaurado com colunas imponentes e jardins que pareciam saídos de uma revista de luxo, senti o perfume intenso dos lírios brancos e das orquídeas que decoravam a entrada. O som de um quarteto de cordas tocava algo clássico e suave. O ambiente exalava dinheiro antigo e pretensão. Logo, na entrada, avistei Helena. Ela usava um vestido verde esmeralda que devia ter custado 3 meses do aluguel de um cidadão comum. Quando ela me viu, não sorriu. Aproximou-se e ajeitou uma mecha inexistente do meu cabelo, sussurrando perto do meu ouvido. Lembre-se do que conversamos. Sorria, coma e não abra a boca para falar de política, economia ou, pelo amor de Deus, do seu trabalho.
Ninguém aqui quer saber de impostos ou investigações. Tente ser apenas uma convidada educada e invisível. Eu apenas assenti, sentindo o nó na garganta. Caminhei pelo salão, observando os convidados. Eram homens de ternos sob medida e mulheres cujas joias brilhavam sob os lustres de cristal tcheco. Vi Leandro de longe, rindo com um grupo de rapazes que pareciam saídos de um comercial de cerveja artesanal. Ele parecia radiante, finalmente alcançando o status que sempre desejou. Ao se casar com Beatriz, a filha do juiz. Beatriz era uma moça bonita, mas que parecia carregar o peso de um sobrenome importante em cada gesto calculado. Fui para um canto mais afastado, pegando uma taça de espumante para ter algo com que ocupar as mãos. O garçom, um rapaz jovem que parecia desconfortável com a arrogância de alguns convidados, serviu-me com um aceno discreto. O sabor da bebida era seco e gelado, mas não conseguia dissipar o calor da irritação que crescia dentro de mim a cada vez que ouvia Helena rir de forma afetada para alguma socialite local. Eu via meu pai, Cláudio, sempre um passo atrás dela, como um acessório silencioso. Ele me lançou um olhar de desculpas à distância, mas nunca teve coragem de enfrentar a esposa para me defender. A cerimônia foi rápida e impecável, seguida pelo início do banquete. O salão de jantar era um espetáculo de ostentação. Pratos de porcelana, talheres de prata e taças que retinham a luz de forma hipnótica. Fui colocada em uma mesa lateral, longe da mesa principal, onde os noivos e os pais se sentavam. Era a mesa dos primos distantes e dos agregados sem importância. Eu observava a dinâmica da mesa principal. O juiz Ricardo Menezes era o centro das atenções. Ele falava com uma voz potente, gesticulando com a confiança de quem decide o destino. De centenas de pessoas com uma canetada. Helena estava ao lado dele, as mãos juntas, balançando a cabeça para cada palavra que ele proferia, como se estivesse diante de uma divindade. O momento do brinde chegou. O som do metal batendo levemente no cristal pediu silêncio. Leandro se levantou. Fez um discurso cheio de clichês sobre amor e família, agradecendo ao sogro por recebê-lo em um círculo tão seleto. Em seguida, o juiz se levantou. Ele agradeceu a presença de todos. Falou sobre integridade e valores tradicionais. Eu sentia vontade de rir. Eu conhecia aquele nome. Ricardo Menezes tinha passado pela minha mesa de trabalho 3 meses atrás em uma investigação sigilosa sobre desvios em obras públicas, embora o processo ainda estivesse em fase de coleta de evidências. Enquanto ele falava, seus olhos percorriam o salão. De repente, seu olhar travou no meu. Houve uma hesitação quase imperceptível em sua voz. Ele terminou o brinde. As pessoas aplaudiram e a música recomeçou. Eu esperava que ele apenas desviasse o olhar, mas, para meu espanto e para o pavor visível de minha mãe, que acompanhava cada movimento dele, o juiz Ricardo começou a caminhar em direção à minha mesa. Ele não ia cumprimentar os noivos agora. Ele estava vindo direto na minha direção. O salão parecia ter ficado mais frio. Eu senti o olhar de Helena queimando minhas costas. Ela estava pálida, provavelmente achando que eu tinha feito algum gesto obsceno ou que meu jeito questionador tinha sido notado à distância. O juiz parou exatamente na minha frente. O silêncio ao nosso redor se tornou absoluto, como se os outros convidados tivessem percebido que algo fora do script estava prestes a acontecer. Ele me encarou por alguns segundos, as sobrancelhas franzidas em uma mistura de incredulidade e reconhecimento. "Olá", ele disse, com a voz agora desprovida daquela arrogância de tribuna. "Eu estou surpreso em vê-la aqui. Alana, não é? O que exatamente você é deles?" Minha mãe se aproximou rapidamente, como se fosse me puxar pelo braço. "Doutor Ricardo, me perdoe", ela começou, com a voz trêmula de nervosismo. "Esta é minha filha, Alana. Eu pedi para ela ser discreta. Ela não tem o costume de frequentar lugares assim. Peço desculpas se ela incomodou o senhor de alguma forma. Ela às vezes não sabe o seu lugar." O juiz nem sequer olhou para Helena. Ele continuou me encarando, e pela primeira vez na noite, eu sorri. Não um sorriso de submissão, mas o sorriso de quem tem todas as cartas na mesa.
O silêncio que se instalou no salão foi tão denso que eu podia ouvir o zumbido suave do sistema de ar-condicionado e o estalar discreto das bolhas de espumante na minha taça. Minha mãe, Helena, estava com os olhos arregalados, uma mistura de pânico e servilismo estampada em seu rosto perfeitamente maquiado. Ela apertava o xale de seda sobre os ombros e eu podia ver o tremor em seus dedos. Ela realmente acreditava que eu, a filha problemática, tinha feito algo para ofender o grande patriarca daquela nova e poderosa aliança familiar. O Dr. Ricardo Menezes, no entanto, ignorou completamente as desculpas patéticas dela. Seus olhos não saíram dos meus. Incomodar? O juiz finalmente disse, a voz ecoando com uma autoridade que fez os convidados nas mesas próximas se inclinarem para ouvir. Minha senhora, eu não creio que a sua filha saiba ser outra coisa que não seja impecavelmente profissional. Eu só não esperava encontrá-la aqui, num evento social, e muito menos descobrir que... Ela é irmã do noivo de Beatriz. Helena piscou, confusa. O brilho dos lustres de cristal parecia refletir sua desorientação. Leandro, que se aproximara com Beatriz, parou a poucos passos de distância, a expressão de triunfo que carregava durante toda a noite começando a murchar. O juiz Ricardo deu um passo à frente, estendendo a mão para mim com um respeito que ele não tinha demonstrado nem mesmo para o meu pai. Doutor Alana, se eu soubesse que tínhamos esse vínculo, teria feito questão de recebê-la pessoalmente na mesa principal, ele continuou. O relatório que sua equipe entregou na semana passada sobre a conformidade dos contratos da prefeitura foi esclarecedor e, se me permite dizer, de uma coragem técnica que raramente vejo no tribunal. Eu apertei a mão dele com firmeza. A pele dele era fria, mas o aperto era de alguém que reconhecia um igual, ou alguém que sabia que era melhor ter por perto. Eu sentia o cheiro do perfume caro dele, uma mistura de sândalo e tabaco, que agora parecia menos intimidador. Obrigada, Dr. Ricardo, respondi, mantendo a voz calma e modulada, exatamente como a minha mãe me implorara para não fazer. Eu separo estritamente a vida profissional da pessoal. Hoje, estou aqui apenas como a irmã do Leandro. Minha mãe fez questão de me lembrar que este é o momento dele de brilhar, não o meu. Lancei um olhar rápido para Helena. Ela parecia ter envelhecido 10 anos em 10 segundos. Sua boca se abriu e fechou, como um peixe fora de água. Leandro interveio, tentando recuperar o controle da narrativa, mas sua voz saiu um tom acima do normal, denunciando o nervosismo. Alana sempre foi muito dedicada aos números, né, sogro? Mas ela é modesta. A gente nem sabia que vocês já tinham trabalhado juntos, Leandro disse, forçando uma risada que soou oca no vasto salão de mármore. Não trabalhamos juntos, Leandro. O juiz corrigiu secamente, sem desviar os olhos de mim. A doutora Alana é a responsável pela Auditoria Especial de Combate a Fraudes. Ela não trabalha com números. Ela decide quais números são reais e quais são ficção criminosa. O meu tribunal depende da integridade de pessoas como ela, para que a justiça não seja cega para a corrupção. Um murmúrio correu pelas mesas. As pessoas que antes me ignoravam, tratando-me como o patinho feio da família, agora me observavam com uma curiosidade renovada e, em alguns casos, com um medo mal disfarçado. Eu percebi que alguns dos empresários presentes na festa podiam muito bem estar em pastas que aguardavam a minha assinatura na minha mesa de trabalho, no centro da cidade. O juiz Ricardo inclinou-se pouco mais, baixando o tom de voz, mas ainda audível para a nossa pequena e tensa roda. Espero que possamos conversar mais tarde, Alana. Há certos detalhes sobre o caso dos precatórios que eu gostaria de entender melhor sob a sua perspectiva técnica. A sua boca fechada, como sua mãe sugeriu, seria uma perda lastimável para o judiciário paranaense. Com certeza, Dr. Ricardo, estarei à disposição, eu disse, com um sorriso. Educado. Ele acenou com a cabeça e voltou para a mesa principal. Mas o clima da festa tinha mudado irrevogavelmente para mim. Assim que ele se afastou, Helena me puxou pelo braço com uma força desnecessária, arrastando-me para um canto sombrio perto das cortinas de veludo pesado. O cheiro de álcool e desespero emanava dela. — O que foi isso, Alana? Ela sibilou, os olhos faiscando.
Que tipo de jogo você está jogando? Por que você nunca me disse que tinha esse tipo de intimidade com o pai da Beatriz? Você fez isso para me desmoralizar? Para me fazer parecer uma idiota na frente deles? Eu olhei para ela e, pela primeira vez, não senti a necessidade de me explicar ou de pedir desculpas. Senti apenas um cansaço profundo. Eu não fiz nada, mãe. Eu apenas vim, como você pediu. Eu fiquei em silêncio, como você ordenou. Foi ele quem veio falar comigo. E ele me conhece porque eu faço o meu trabalho bem feito, algo que você nunca se deu ao trabalho de perguntar como funciona. Para você, eu era apenas a filha que não usava as roupas certas ou que não tinha os amigos influentes. Não ouse falar assim comigo, ela disse, mas sua voz falhou. Ela olhou em volta e preocupada se alguém estava vendo a nossa discussão. Você quase arruinou tudo. O Leandro precisa desse apoio. O juiz é um homem. Perigoso, Alana. Você não sabe com quem está lidando. Eu sei exatamente com quem estou lidando, mãe, respondi, soltando meu braço. E talvez seja você quem não saiba quem eu me tornei. Afastei-me dela e caminhei em direção ao buffet. A comida era sofisticada. Risoto de aspargos com azeite de trufas, salmão curado. Mas o gosto parecia cinza na minha boca. Eu sabia que a noite estava longe de terminar. Leandro se aproximou de mim alguns minutos depois, enquanto eu fingia observar os jardins através das grandes janelas de vidro. Alana, a gente precisa conversar, ele disse, a voz baixa e urgente. O que o Ricardo falou sobre a auditoria? Você está mesmo investigando os contratos da prefeitura? Os contratos da GNM Construções? Eu me virei para ele. Leandro estava suando, apesar do frio curitibano. A GNM era a empresa que tinha financiado metade da campanha. De amigos próximos dele, e segundo boatos que eu estava apurando, tinha ligações nebulosas com a família de Beatriz. Você sabe que eu não posso falar sobre investigações em curso, Leandro. Ética profissional, lembra? Respondi, saboreando a ironia. Alana, por favor, é a minha família agora. Se houver algum problema, se você puder, você sabe, dar uma olhada com mais calma. Eu posso falar com o Ricardo. Ele pode te ajudar a subir na carreira de um jeito que você nem imagina. Eu olhei para o meu irmão e vi o mesmo DNA de manipulação da minha mãe. Eles não queriam a minha superação. Eles queriam o meu silêncio para proteger as suas próprias falhas. Você está me pedindo para prevaricar, Leandro? No seu próprio casamento? Perguntei, com uma calma gélida. Ele empalideceu e se afastou sem dizer mais nada. Eu percebi que a festa, para eles, tinha se tornado um campo de minas. E eu era a única que sabia onde cada uma delas estava enterrada. O resto da noite passou como um borrão de cumprimentos forçados e olhares de soslaio. Helena evitava meu olhar a todo custo, mas eu sentia a sua vigilância constante. Quando a festa começou a diminuir, já perto das 4 da manhã, eu decidi ir embora. Mas, antes de chegar à saída, fui interceptada por Beatriz. A noiva parecia exausta, a maquiagem levemente borrada. Alana, ela disse, segurando minha mão, meu pai nunca elogia ninguém. O que ele disse sobre você foi sério. Mas ele também mencionou que você tem documentos que podem destruir muita gente nesta sala. É verdade? Eu olhei para aquela jovem mulher entrando em um ninho de cobras que ela chamava de família. A verdade é um conceito perigoso nesta cidade, Beatriz. Mas os documentos não mentem. Saí do casarão e o ar frio da madrugada de Curitiba atingiu meu rosto, trazendo uma clareza revigorante. Eu entrei no meu carro, mas não dei partida imediatamente. Fiquei ali, no escuro do estacionamento, vendo as luzes da festa se apagarem uma a uma. Eu tinha sido convidada para ficar calada, mas o silêncio que eu carregava comigo agora era muito mais barulhento do que qualquer brinde. Eu tinha em mãos a chave para o castelo que eles estavam tentando construir, e a vingança, eu percebi, não precisava ser gritada. Ela podia ser assinada com uma caneta tinteiro em uma folha de papel oficial. A manhã seguinte, em Curitiba, acordou com aquele nevoeiro espesso que parece engolir os prédios do centro cívico, transformando a paisagem em um borrão cinzento e úmido. O frio entrava pelas frestas da janela do meu quarto, mas eu não me apressei em fechar. Eu precisava daquela rigidez.
climática para manter minha mente focada. O peso da noite anterior ainda estava presente nos meus ombros, não pelo cansaço físico, mas pela adrenalina residual. O silêncio do meu apartamento era quebrado apenas pelo borbulhar da cafeteira elétrica, espalhando um aroma forte de café recém-passado, o único luxo que eu me permitia naquelas primeiras horas do dia. Enquanto eu bebia o primeiro gole, sentindo o líquido quente descer e despertar, meu celular vibrou sobre a bancada de granito. Era uma mensagem de Leandro. Alana, precisamos conversar, de irmão para irmã. Por favor, não faça nada precipitado. Sorri ironicamente. De irmão para irmã era o código dele para estou desesperado e preciso que você me proteja das minhas próprias escolhas. Ignorei a mensagem. Coloquei meu sobretudo preto, peguei minha pasta de couro desgastada e saí. O prédio da Auditoria Geral ficava em uma construção sólida de concreto e vidro, um contraste direto com o casarão clássico do casamento. Lá dentro, o som era o de teclados batendo freneticamente e o murmúrio constante de fiscais e investigadores. O cheiro era de papel antigo, ozônio de impressoras e aquele desinfetante barato que nunca conseguia disfarçar a seriedade do lugar. Entrei na minha sala, sentei-me diante da montanha de arquivos digitais e abri a pasta secreta, Operação Alicerce. Ali estavam as provas que o juiz Ricardo Menezes tanto temia. A G&M Construções não era apenas uma empresa de engenharia, era um duto de lavagem de dinheiro que irrigava campanhas políticas e alimentava o luxo de figuras intocáveis da capital paranaense. E no meio do emaranhado de contratos de fachada, apareceu o nome que eu mais temia e, ao mesmo tempo, já esperava encontrar. O escritório de advocacia de Leandro. Ele não era apenas um de agregados na família do juiz, ele era o arquiteto jurídico das fraudes. Ele tinha vendido sua alma em troca de um convite para o topo da pirâmide social. Por volta das 2 da tarde, a porta da minha sala se abriu sem que ninguém batesse. Helena entrou, envolta em um casaco de lã de carneiro que gritava ostentação. Ela olhou em volta com um desdém mal disfarçado, como se o meu local de trabalho fosse uma cela de prisão. Você não atende o celular, Alana? Ela disse, sem nem me cumprimentar. A voz dela estava carregada de uma urgência que beirava a histeria. O seu irmão está em frangalhos. A Beatriz passou a manhã chorando porque o pai dela está furioso. O que você disse para aquele homem ontem à noite? Eu não disse nada, mãe, respondi, sem tirar os olhos da tela do computador. Ele é quem disse. Ele me reconheceu pelo que eu sou, algo que você nunca conseguiu fazer. Helena caminhou até a minha mesa e apoiou as mãos sobre os papéis, inclinando-se para a frente. O perfume dela, doce e enjoativo, invadiu meu espaço pessoal. Escute bem, minha filha. Eu não me importo com essa sua justiça de gabinete. Eu passei 30 anos construindo o nome desta família para que você e o seu irmão tivessem as melhores oportunidades. Agora, o Leandro tem a chance de se tornar alguém importante, de ter o poder que nós nunca tivemos. Você vai mesmo jogar tudo isso no lixo por causa de uma investigaçãozinha sobre contratos de asfalto? Você tem ideia do que o Dr. Ricardo pode fazer com a gente se ele se sentir ameaçado? O nome da família, mãe? Eu ri. Uma risada seca que ecoou nas paredes frias da sala. Você quer dizer o seu status nos clubes e as fotos nas colunas sociais. O Leandro não está construindo nada. Ele está ajudando a roubar dinheiro público que deveria ir para escolas e hospitais. E ele usou o nome que você tanto preza para assinar esses documentos. Você é uma ingrata, ela gritou, a voz subindo uma oitava e atraindo olhares dos colegas que passavam pelo corredor. Sempre foi a estranha, a revoltada. Se você seguir com isso, eu juro que você morre para nós. Você nunca mais põe os pés na minha casa. Você prefere destruir o seu próprio sangue por causa de números? Eu prefiro a verdade, mãe. E para sua informação, o meu sangue não parece se importar muito comigo quando me pede para ficar calada para não envergonhá-los em uma festa de gala. Helena saiu da sala batendo a porta com tanta força que um dos meus quadros de certificação técnica balançou na parede. Eu respirei fundo, sentindo as mãos tremerem levemente. O isolamento era um preço alto, mas o silêncio que eles queriam me impor tinha um custo
que eu não estava mais disposta a pagar. Pouco antes de terminar o expediente, recebi um envelope pardo, entregue por um estafeta oficial do Tribunal de Justiça. Dentro, não havia uma intimação, mas um bilhete escrito à mão em papel timbrado. Dra. Alana, minha oferta de conversa ainda está de pé. Hoje, às 20 horas, no Clube Curitibano. Estarei no salão de charutos. Vamos resolver essa pendência como adultos que entendem como a engrenagem realmente gira. R.M. Era uma convocação para o covil do lobo. O juiz Ricardo não estava me convidando. Ele estava tentando me cercar. Ele sabia que o confronto direto com Helena e Leandro não tinha funcionado, então agora ele apelaria para o pragmatismo, ou para a ameaça velada. Cheguei ao clube exatamente no horário marcado. O ambiente era o oposto da minha sala na auditoria. Poltronas de couro legítimo, painéis de madeira de lei, o som abafado de conversas sobre investimentos e o cheiro persistente de tabaco de alta qualidade. Ricardo estava sentado em um canto discreto, com uma dose de whisky single malt à sua frente. Ele não se levantou quando eu cheguei, apenas indicou a cadeira oposta com um gesto curto. Você é pontual, Alana. Uma virtude rara hoje em dia. Ele começou, a voz calma e perigosamente sedutora. Vamos pular as formalidades. Eu sei o que você tem na sua mesa, e você sabe o que eu posso fazer pela carreira do seu irmão, ou contra a sua. O senhor está me ameaçando dentro de um clube social, Dr. Ricardo? Perguntei, cruzando as pernas e mantendo o contato visual. Achei que um homem da sua inteligência seria mais sutil. Ele soltou uma fumaça densa do charuto e sorriu. Mas o brilho nos olhos era frio como o gelo que derretia no seu copo. Não é uma ameaça. É um ajuste de expectativas. Curitiba é uma cidade grande, mas o círculo de quem realmente decide é muito pequeno. Seu irmão é talentoso, mas descuidado. Ele cometeu erros nos contratos da G&M. Erros que eu posso fazer desaparecer com um telefonema. Em troca, você apenas esquece de anexar certos relatórios técnicos ao processo principal. É um ganha-ganha. Sua mãe fica feliz, seu irmão fica rico e você, você pode ter a promoção que merece. E se eu decidir que a justiça não é uma mercadoria de troca? Questionei, sentindo o peso da decisão final se aproximando. Ricardo inclinou-se para a frente, a máscara de cordialidade caindo para revelar a face do poder bruto. Então você verá como é o frio de verdade nesta cidade quando todas as portas se fecharem para você. Sua família já te deu as costas. Não seja tola de dar as costas para mim também. Saí do clube sem dizer uma palavra. A chuva agora caía com força, lavando as ruas de pedra. Eu sabia o que precisava fazer. A vingança não seria apenas contra o juiz, mas contra o sistema de silenciamento que minha própria mãe ajudou a criar. Eu tinha as provas, eu tinha a coragem e, agora, eu tinha o motivo final. A semana que se seguiu ao encontro no Clube Curitibano foi, sem dúvida, a mais longa da minha vida. O ar de Curitiba parecia ter se tornado mais denso, uma névoa constante que não apenas escondia o topo dos prédios da Avenida Cândido de Abreu, mas também parecia abafar os sons da cidade. Eu me sentia como se estivesse caminhando sob a água, cada movimento meu sendo monitorado por olhos invisíveis. Recebi 3 ligações de Leandro, as quais deixei caírem na caixa postal, e uma sucessão de mensagens de minha mãe que oscilavam entre a súplica religiosa e a fúria descontrolada. No fundo, eu sabia que o medo deles não era pela minha segurança, mas pela manutenção de um castelo de cartas que eu estava prestes a soprar. Naquela quinta-feira gelada, o termômetro na rua 15 de novembro marcava 6 graus logo cedo. O frio era seco, daqueles que cortam a pele e fazem os ossos doerem, mas minha mente estava em chamas. Eu entrei na sede do Ministério Público, um prédio austero que exalava o cheiro de café forte e o som rítmico de impressoras de alta velocidade. Eu não estava mais apenas com relatórios técnicos, eu carregava comigo a minha dignidade, embrulhada em um pendrive e 3 pastas de documentos físicos que detalhavam como o juiz Ricardo Menezes e o escritório de Leandro lavaram mais de 20 milhões de reais através de obras superfaturadas na região metropolitana. O promotor que me recebeu,
Um homem de cabelos grisalhos e olhar cansado, chamado Dr. Arnaldo, leu o resumo executivo em silêncio por quase meia hora. O único som na sala era o tic-tac de um relógio de parede antigo e o ruído da chuva que começava a açoitar as vidraças. Quando ele finalmente levantou os olhos, vi neles uma mistura de respeito e preocupação. Você tem consciência de que, ao assinar este depoimento, não há mais voltas, Alana? Ele perguntou, a voz grave ecoando no escritório revestido de livros jurídicos. Ricardo Menezes tem tentáculos em muitos lugares. Sua família será atingida em cheio. Minha família me pediu silêncio em um brinde de casamento para não envergonhá-los com a minha presença. Respondi, sentindo o gosto metálico da determinação na boca. Eles escolheram o lado deles. Eu estou apenas escolhendo a verdade. É o silêncio deles que custa caro para o Estado, não a minha voz. Assinei as folhas com uma caneta tinteiro pesada. O traço do meu nome no papel oficial pareceu um grito de libertação. Saí de lá e fui para um pequeno café no centro, onde pedi um chocolate quente espesso e um pão de queijo. Enquanto observava as pessoas apressadas sob seus guarda-chuvas, senti um estranho vazio. Não era tristeza. Era o espaço que a culpa que me foi imposta a vida toda, finalmente deixava livre. O golpe final veio 3 dias depois. Eu estava em casa, as luzes apagadas, assistindo a chuva cair quando o telejornal local interrompeu a programação. A manchete sensacionalista que eu mesma poderia ter escrito brilhou na tela. Operação Alicerce. Juiz estadual e advogados são presos em Curitiba por esquema de corrupção. As imagens mostravam a Polícia Federal entrando no condomínio de luxo onde Ricardo morava. Logo em seguida, a imagem que partiu o que restava do meu coração, mas não a minha vontade. Leandro, saindo de seu escritório com as mãos algemadas, escondendo o rosto com a própria paletó que ele tanto se orgulhava de ostentar. Meu celular começou a tocar. Era Helena. Desta vez eu atendi. Você está feliz agora? A voz dela era um trapo, rouca de tanto chorar, desprovida de qualquer elegância. Você destruiu o seu irmão. Você acabou com a nossa vida. Onde você vai enfiar a sua cara agora, Zalana? Como eu vou sair na rua? Você é um monstro. Eu não destruí nada, mãe, respondi, mantendo a voz tão estável quanto um bisturi. Eu apenas acendi a luz. Se o que vocês construíram no escuro era feio demais para ser visto durante o dia, a culpa não é da lâmpada. O Leandro escolheu o crime. Você escolheu a omissão. Eu escolhi ser a filha que não envergonha a própria consciência. Você nunca mais vai ter uma família, ela gritou, e eu pude ouvir o som de algo quebrando ao fundo, talvez um daqueles vasos de porcelana caros que ela tanto amava. Esqueça que nós existimos. Eu já tinha esquecido o que era ter uma família há muito tempo, mãe. Desde a primeira vez que você me disse que eu era a vergonha da casa por não aceitar suas mentiras. Adeus. Desliguei, bloqueei o número. O silêncio que se seguiu não era mais o silêncio de opressão que ela tentou me impor no casamento. Era o silêncio da paz. Os meses que se seguiram foram turbulentos. O processo avançou. O juiz Ricardo foi aposentado compulsoriamente e aguarda o julgamento em prisão domiciliar devido à idade. Mas Leandro não teve a mesma sorte. Sua participação direta na falsificação de contratos o levou para uma unidade prisional comum. Helena, incapaz de encarar os olhares de desdém nos clubes que antes frequentava, mudou-se para uma cidade pequena no interior, vivendo da herança minguante do meu pai, que finalmente pediu o divórcio após a vergonha pública. Eu continuei no meu trabalho. Fui promovida a chefe de operações especiais. Curiosamente, a boca fechada, que minha mãe tanto queria, se tornou minha maior arma. Hoje, quando eu entro em uma sala, o silêncio que se faz não é por vergonha, mas por temor à integridade que eles não conseguiram quebrar. Certa noite, caminhei pelo Parque Barigui ao entardecer. O céu estava pintado em tons de rosa e laranja, refletindo nas águas do lago. As capivaras pastavam calmamente, e o ar tinha aquele frescor de renovação que só Curitiba tem após uma tempestade. Senti uma mão no meu ombro. Era Beatriz. Ela parecia diferente, sem as joias pesadas, usando um jeans simples e um sorriso cansado, mas genuíno. Eu queria te agradecer, ela disse com a voz baixa.
Quando tudo aconteceu, eu achei que minha vida tinha acabado. Mas descobri que eu vivia em uma gaiola de ouro. Meu pai nunca foi o herói que eu pensava. E o Leandro... Bom, o Leandro era apenas um reflexo da ambição dele. Você me deu a chance de começar do zero, sem mentiras. O preço da verdade é alto, Beatriz, respondi, olhando para o horizonte. Mas o preço da mentira é a nossa alma. Ela assentiu e seguimos caminhos opostos. Eu caminhei em direção ao meu carro, sentindo o peso da minha pasta de couro. Dentro dela, novos relatórios, novos nomes, novas investigações. A minha vingança não foi ver o Leandro preso ou a minha mãe humilhada. A minha verdadeira vingança foi me tornar a mulher que eles tentaram apagar. Eu não era mais a filha problemática ou o estorvo da família. Eu era a Alana, a mulher que aprendeu que a voz de uma única pessoa, quando dita com coragem, pode derrubar os muros mais altos de um império construído sobre a lama. Ao ligar o motor, o rádio tocava uma música suave. Olhei pelo retrovisor e vi o reflexo de uma mulher que não precisava mais de permissão para falar. O silêncio agora era meu aliado, e minha história, finalmente, era escrita com as minhas próprias mãos.